1 Timóteo, capítulo 4. Tanto a primeira carta de Timóteo, como a segunda, como a carta também de Paulo aos Tessalonicenses, ele combate a heresia, a apostasia. E, ao que parece, ele não está combatendo qualquer apostasia, mas ele está combatendo uma apostasia específica. E a referência que é feita a esta apostasia é uma apostasia do fim dos tempos, ou dos últimos dias. Isso indica que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tinha consciência de que chegaria um tempo, de que haveria um tempo que o mundo seria visitado por uma apostasia específica, uma apostasia que serviria de ensejo para a volta de Cristo, mas também para o arrebatamento da igreja, mas para o advento do anticristo. Então, eu não tenho dúvidas de que hoje nós vivemos um momento de apostasia. Há um abandono, não somente da fé cristã evangélica, mas há um abandono geral de valores cristãos. E eu quero pensar com os irmãos um pouco sobre isso hoje. O nosso texto, então, é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 16. A palavra de Deus diz assim: mas o Espírito, referindo-se ao Espírito Santo de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, não todos, mas alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Portanto, pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Vamos orar então, para que Deus abençoe nosso tempo de reflexão hoje à noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos mais uma vez agradecidos pela oportunidade de refletirmos, meditarmos na Tua Palavra. A minha oração é que ela nos sirva de alerta, ela nos sirva de antídoto, ela nos sirva de aviso, de uma trombeta contra o perigo da apostasia do nosso tempo. Nós não queremos ser levados pelos ventos de doutrinas vigentes nos nossos dias, sutis, multifacetadas. Nós oramos para que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê clareza, para que não sejamos enganados.
porque somos sabedores de que uma heresia ou uma apostasia causam dano nas nossas vidas, causam dano espiritual, causam dano, às vezes material, econômico, causam danos. As apostasias, os desvirtuamentos, os descaminhos trazem consequências para nós, para os nossos filhos, para a nossa posteridade. E nós oramos para que o Senhor nos dê mentes perspicazes, mentes hábeis, capazes de discernir os descaminhos, os erros, os desvirtuamentos. Nós oramos rogando a graça do Senhor para os irmãos da nossa igreja, para aqueles que são membros, para aqueles que são congregados, para aqueles que ouvem as nossas pregações, que o Senhor possa dar-lhes sabedoria, discernimento nos nossos dias. Pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. No capítulo 3 desta carta, o que Paulo faz é uma lista de exigências para aqueles que se tornariam candidatos ao pastorado, ao ministério. E ele fala de pastores e fala de diáconos. Mas, de acordo com a própria carta de Paulo, essas qualificações encontradas no capítulo 3, que está no nosso contexto mais imediato, ela deveria ser uma lista de exigências para todos os crentes. Agora, espera-se prioritariamente dos pastores, dos líderes, que eles ocupem ou que eles cumpram essas exigências aqui do capítulo 3. Conversando recentemente com uma pessoa que não é daqui de Londrina, nós estávamos falando sobre exatamente esta lista de exigências, que hoje em dia ela não tem sido mais considerada, por exemplo, na ordenação de um pastor. Há vistas grossas sobre isso, não é mais vista ou não é mais considerada como já foi em anos passados, pelo menos aqui no nosso país. Porém, o texto está aqui, ele deve ser olhado, ele deve ser considerado, não somente para uma igreja que ordenará um pastor ou um missionário, mas para todos nós. O texto é um texto rígido, é um texto que deve fazer com que nós olhemos para ele e procuremos viver de acordo com o que nós encontramos aqui. Agora, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ressalta algumas questões. Ele fala sobre apostasia, ele fala sobre a missão de Timóteo, como alguém que deveria cumprir o trabalho de alertar a igreja onde ele pastoreava a respeito da apostasia e das heresias. E, por último, ele estabelece um padrão de vida. Nos versículos de 1 a 5, então, esse é o primeiro ponto nosso. O que Paulo faz é estimular a Timóteo para que ele combatesse a apostasia. No versículo 1 ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo contando um pouco das suas experiências. O apóstolo Paulo já era um pastor, vamos dizer assim, já era um missionário mais maduro, mais traquejado. Ele já havia passado por experiências doloridas ao longo do seu ministério, e ele está escrevendo a um pastor mais jovem. Timóteo era um pastor mais jovem, era um pastor aprendiz, era alguém de confiança dele. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de, não precisam abrir, se tiver como colocar lá, Atos 20, 29 a 30, é preciso lembrarmos que a carta aqui é escrita a Timóteo. Timóteo era pastor da igreja em Éfeso. Então, a carta que foi dirigida por Paulo aos Efésios era uma carta também dirigida a Timóteo como pastor da igreja. Mas agora ele escreve ao pastor da igreja e não necessariamente à igreja. Mas lá em Atos, capítulo 20, no verso 29, nós lemos assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida,
entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então, veja, aqui há uma descrição do momento em que o apóstolo Paulo estava na igreja de Éfeso, ele inicia a igreja de Éfeso, ele estabelece liderança na igreja de Éfeso, agora ele está se despedindo da igreja de Éfeso. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, e antes de ir embora, depois de ter passado por lá por mais ou menos 3 anos, na sua despedida, na sua saída, ele faz um alerta. O alerta que Paulo faz é: assim que ele virasse as costas, se introduziriam dentro da igreja de Éfeso, cujo pastor era Timóteo, homens que falariam coisas perversas, homens que atrairiam ovelhas após si. Ele se refere aqui àquilo que a Bíblia chama de lobos devoradores, ou cães gulosos e devoradores, que eles se infiltrariam, ou que mesmo que não se infiltrassem, esses falsos surgiriam da própria igreja, chamando atenção para eles mesmos. Uma das coisas que a que Paulo se refere aqui é sobre o gnosticismo presente naquela época, e que provavelmente prejudicou a igreja, muitas igrejas. Existe um outro texto que poderia ser linkado com esse, que nós acabamos de ler de Atos, que é 1 Timóteo 3,1, que diz assim: como te roguei quando parti da Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Veja, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Então vamos procurar entender aqui o que esses dois textos que nós lemos significam para nós. O primeiro texto, o texto de Atos, quando Paulo funda a igreja, ele está deixando a igreja depois de 3 anos e meio, orientando a igreja, ele deixou bispos, ele deixou pastores ali, Timóteo era um deles e talvez fosse o principal deles. E um tempo depois, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo dizendo: fique aí. Depois da saída dele, que ele orientou que pessoas perversas entrariam lá para disseminarem a doutrina e fábulas, depois ele faz uma ressalva dizendo: olha, lembra que eu falei para você que era para ficar em alerta com os lobos devoradores, enganadores, homens que procurariam... homens oportunistas que procurariam um lugar ao sol aí entre vocês? Pois é, eles estão aí. Em 1 Timóteo 3, essa é a advertência que ele faz: que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou genealogias intermináveis. Então, o que nós percebemos aqui é que Paulo avisou que assim que ele virasse as costas, os hereges, os cães gulosos, os oportunistas, os gnósticos, as pessoas que estavam chamando atenção para elas, os lobos, eles se infiltrariam, eles surgiriam de dentro da igreja, e isso aconteceu, né? Isso acabou acontecendo com a igreja, e agora ele faz um alerta àqueles irmãos. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui, do versículo 1 ao 5 para Timóteo, é para que ele combatesse a apostasia presente na igreja. Paulo não quis simplesmente dizer ele próprio, mas ele se refere a uma percepção do Espírito Santo, no verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ele poderia falar ele mesmo: olha, eu tenho observado, eu como Paulo, o apóstolo chamado por Jesus Cristo, que nos últimos dias apostatariam alguns da fé. Mas o texto diz que o Espírito expressamente está dizendo isso. Irmãos, nós estamos hoje vivendo em dias muito interessantes, né? Na própria leitura das cartas de Paulo, nós lemos, por exemplo, sobre o desenvolvimento do mistério da impiedade. O que é o mistério da impiedade, de acordo com o que Paulo fala nas suas cartas, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses? O mistério da impiedade é um processo histórico
que vem se desenvolvendo, trabalhando na surdina, trabalhando com políticos, trabalhando com religiosos, na verdade, minando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo hoje no Brasil, e não somente no Brasil, mas no mundo, uma verdadeira pandemia religiosa, né? Uma confusão, de maneira que as pessoas não sabem mais no que acreditar, né? Nós temos, por exemplo, casos de pastores famosos, escritores, no mundo inteiro, caindo em imoralidade, fazendo o evangelho desacreditar. Nós estamos vendo pastores, inclusive fundamentalistas de viés batista, dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia. A Bíblia serviu para uma época, hoje ela não serve mais, ela precisa ser reescrita. Nós temos pastores de influência falando isso. Hoje de manhã uma irmã me falou: pastor, o senhor viu o que aconteceu lá não sei aonde, né? De um pastor que ganha da igreja 200 mil reais, isso pode? Eu falei, não pode, né? 200 mil reais é um dinheirinho razoável, né? Então tudo isso faz com que as pessoas fiquem desacreditadas do evangelho. É escândalo aqui, é escândalo ali. E o que isso está fazendo? Está fazendo com que as pessoas não queiram mais desenvolver a fé cristã, não queiram mais saber de igreja. Agora saiba de uma coisa, irmãos, a apostasia está aí, as heresias estão aí. A Bíblia diz: ai daquele que provoca o escândalo, certo? Aquele que causa o escândalo, ele dará conta a Deus. Seja um líder, seja um irmão da igreja, qualquer pessoa que causa um escândalo, ele trará maldição sobre a sua vida, ele está escandalizando. Tanto que o Senhor Jesus Cristo disse: ai daquele por quem vem o escândalo. Agora, embora a Bíblia não seja direta nisso, mas ai daquele também que se permite escandalizar. Então, se eu permito que o escândalo de uma pessoa me escandalize, me nocauteie, me jogue ao chão, a ponto de eu negar a fé, eu também estou escandalizando outros e eu estou permitindo aquele escândalo. É preciso lembrarmos que a salvação individual, aquele pastor de nome que cometeu imoralidade, que brincou, né, com a sua igreja, na verdade, ele dará contas a Deus. A sua família já está sofrendo as consequências do seu pecado. Outras pessoas sofrerão as consequências do seu pecado, mas aqueles que usam essas atitudes do pastor como álibi para fazer aquilo que querem, para debandarem como querem debandar, também vão dar contas. Então, ai do pastor que provocou o escândalo e ai daquele que se permitiu escandalizar. Os irmãos estão entendendo? Nós não temos desculpas para nos escandalizar. Por quê? Porque a salvação individual. Que salvação? A salvação no sentido de regeneração, mas também no sentido da alma, no sentido de que nós devemos cuidar da nossa alma. O texto também fala sobre uma coisa interessante, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Ou seja, a ideia que se tem é que são doutrinas de demônios proferidas por homens com mente cauterizada. O homem com uma mente cauterizada, ele pode proferir doutrina de demônios? Sim, senhor e sim, senhora, né? Podem sim, basta ter a sua mente cauterizada. E nós temos que cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, né? Para não sermos tragados, para não sermos levados por essa apostasia do nosso tempo. Nós batistas, fundamentalistas, conservadores, tradicionais, né? O que tem acontecido com as nossas igrejas? As nossas igrejas, elas estão diminuindo no número, diminuindo. Nós pensamos assim, as igrejas batistas mais antigas estão cheias de gente. Não estão.
As igrejas do nosso movimento, a média por exemplo, num culto de quarta-feira, eu sei de uma igreja grande, famosa e tal, no culto de quarta-feira tem 5 pessoas, 10 pessoas. Não é, Carlos? O Carlos conhece a situação. Agora, eu não sei exatamente quais os motivos pelos quais as nossas igrejas estão diminuindo. É difícil fazer um juízo de valor sobre isso. Mas o que eu sei é que as pessoas, de maneira geral, não estão interessadas em ouvir a palavra de Deus. Essa é uma outra verdade. Não estão muito interessadas. Exatamente por causa desse furacão chamado apostasia dos últimos tempos. As pessoas estão é como se fosse um vento que vai levando tudo, vai varrendo tudo, e aí alguns ficam ali se agarrando em alguma coisa para não serem levados. Ventos de doutrinas, e nós precisamos nos agarrar, irmãos, para não sermos levados pelo nosso tempo. Doutrinas de demônios, homens que têm a mente cauterizada. Nos versos 1 e 2, ele fala sobre 3 elementos combinados, trabalhando para a propagação da heresia ou da apostasia. Ele fala de espíritos enganadores, doutrina de demônios e os seus agentes. Veja o final do verso 1. Espíritos enganadores e doutrina de demônios, são 2 elementos. E o versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A sua própria consciência. Então, é difícil imaginar que um pastor, um homem de Deus, chegasse diante da sua igreja e dissesse assim: nós precisamos atualizar a Bíblia. A Bíblia é um livro ultrapassado. Eu não tenho receio em afirmar que esta é uma doutrina de demônios. Eu não tenho receio de dizer isso. Ou então, nós não precisamos pregar o Evangelho porque nós cremos no universalismo. Se o pecado de Adão trouxe a morte para todos, a obediência de Cristo e a sua morte trouxe, consequentemente, a salvação para todos. Então nós não precisamos fazer absolutamente nada. Basta vivermos a vida como nós bem entendemos, e ao final de tudo, nós seremos levados para o céu, para a presença de Deus. Essa também é uma doutrina de demônio, porque a Bíblia diz que somente aqueles que creem no Evangelho, somente aqueles que andam com o Senhor, serão levados para a presença deles. Hoje à tarde eu estava pensando, Vamos pensar com a cabeça de Paulo. Paulo escrevendo aos hereges. O apóstolo Paulo, ele escreve aos hereges que eram os judaizantes, aqueles que queriam converter os cristãos ao judaísmo. Ele combate isso, ele combate o gnosticismo. Agora, na época de Paulo não existia internet. Imagina o apóstolo Paulo pastoreando uma igreja, ou sendo apóstolo de algumas igrejas, e chegando aos ouvidos dele, o que nós estamos ouvindo hoje, nos dias de hoje. Olha, você ouviu o pastor tal falando isso? Você ouviu o outro fulano falando isso? E hoje há pessoas, inclusive na internet, desacreditando a Bíblia, colocando a Bíblia em descrédito, fazendo com que as pessoas desconfiem. Há pessoas na internet dizendo assim: você está sendo enganado pelo seu pastor, ele fica dependendo do seu dízimo, falando para você dar o seu dízimo. Não faça isso, não faça aquilo, não seja enganado pelo seu pastor, Agora, o que o apóstolo Paulo falaria, ou que ele faria, se ele convivesse no mundo globalizado, no mundo virtualizado como nós estamos vivendo hoje? Eu não sei, quais seriam as repreensões de Paulo. Mas o que eu sei, irmãos, é que a internet hoje é uma terra de ninguém. A internet é um mar, e no mar existe todo tipo de peixe, existe todo tipo de vida. É diversificado. É um mar de heresias, um mar de perversidades, um mar de doutrina de demônios que estão às soltas por lá. Misticismo,
evangélico místico, evangelho esotérico, evangélico pragmático e para não dizermos um monte de outras coisas. Por que nós estamos falando tudo isso? Nós estamos falando tudo isso para afirmar aos irmãos que eu e você precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos na internet, porque dependendo daquilo que nós ouvimos, sabe qual é o perigo daquilo que a gente ouve na internet? O que é que os pregadores, os expoentes da internet querem? Eles querem agradar a Deus ou eles querem like? Respondam para mim, por favor. Querem like, por quê? O like não é um joinha, e o joinha produz o que para ele? Como? Dinheiro. Então eles vão falar coisas agradáveis ou desagradáveis? A maioria. Eu não quero cometer generalizações. Eu já tenho ouvido mensagens na internet com pastores que pregam a verdade. Então não são todos, mas a maioria deles, eles não estão comprometidos com a verdade. Eles querem seguidores, estão pensando exatamente neles. E nós precisamos de discernimento, porque se nós darmos ouvidos, sabe qual é o problema de uma doutrina falsa? Ou sabe qual é o problema da apostasia do nosso tempo? Se nós ocuparmos os nossos ouvidos com isso, nós vamos gostar, né? Não vamos gostar? Vamos. Imagina, você já está cansado. Irmãos, vir para a igreja não é uma coisa fácil assim. Eu sei que não é fácil. Pensa que eu sei que é fácil? Não é. Amanhã é segunda-feira, todo mundo vai trabalhar, não é? O domingo é coisa pouca de tempo para fazer o que precisa. A vida cristã não é uma vida que não exige de nós alguma coisa, exige, há sacrifício para todo mundo, não é fácil. Aí alguém diz para você assim, olha, fica aí no seu sofá, eu vou pregar uma mensagem para você, você não precisa dar dízimo, você não precisa locomover-se, basta deitar no sofá, pegar um copo de Coca-Cola, botar o pé para cima e eu vou falar ao seu coração. Olha, irmãos, até eu gostaria. Você não gostaria também? A nossa carne adora isso. Mas qual é a consequência de uma atitude assim? Para mim, o que os meus filhos vão falar para mim mais tarde? Então a igreja precisa estar atento para isso. Uma coisa interessante que eu acho aqui é que no verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos enganadores a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabe uma coisa que eu acho interessante aqui? O apóstolo Paulo está falando de um esfriamento aqui espiritual. Ele está falando de esfriamento. Aqui há uma atividade religiosa nos versos 1 e 2? Sim ou não? Os irmãos estão entendendo a pergunta? O apóstolo Paulo, ele está inferindo que existe aqui uma atividade religiosa vigente, ou ele está se referindo a um povo frio, um povo que não estava fazendo nada? Não, ele está sugerindo uma atividade religiosa. Pessoas se apostatando da fé, outros espíritos enganadores, homens hipócritas falando mentira. Ou seja, se eles estão falando mentira para um contexto religioso, é porque existem pessoas que ouvem. Então ele não está denunciando a frieza, ele está denunciando o desvirtuamento. Então veja, o que eu quero dizer, tem comunidades que estão cheias de gente, estão cheias de pessoas, ou mesmo as pequenas igrejas, as pessoas estão ali animadas, cantando, não estão necessariamente habitadas pela frieza, pela indiferença, mas elas estão desvirtuadas. Uma pessoa cantando, gritando, pulando de alegria, glória a Deus, não significa necessariamente que ela esteja vivendo no caminho certo. Às vezes ela está na animosidade, ela não está fria para as coisas religiosas, no entanto está desvirtuada. Os irmãos estão entendendo a questão? Então pular, algazarra, etc e tal, não significa necessariamente envolvimento com a verdade. Então, irmãos, o que nós podemos fazer com base nisso? Reconhecer a nossa total dependência de Deus,
Então é uma coisa que nós precisamos fazer, reconhecer a nossa total dependência de Deus. De alguns anos para cá, Deus tem me ensinado lições preciosas sobre dependência dEle, depender de Deus. E uma das coisas que Deus faz conosco é isso. O seu amor dEle para conosco se desenvolve no sentido de fazer com que nós dependamos dEle. Você já chegou numa situação na vida, independente daquilo que você esteja enfrentando, que você diria assim: agora só Deus para me ajudar? Quem já enfrentou uma situação assim? É melhor dizer quem não vive uma situação assim. Todos nós vivemos, irmãos. Esse é o drama humano. Uma pessoa é numa área, outra pessoa é noutra área. Deus quer que nós dependamos dEle. Em segundo lugar, nós precisamos rogar a misericórdia de Deus para termos discernimento. Nós precisamos ser capazes de discernir o nosso tempo. Uma das coisas que eu não sou teólogo, eu sou pastor de igreja. A minha visão é de pastor de igreja. Uma das coisas que eu percebo que falta para nós temos, mas nós temos em falta ainda, é a falta de discernimento espiritual para as coisas. A maioria das nossas ações e reações, elas são emocionais, elas não são bíblicas. E, portanto, elas não contribuem, elas não ajudam em nada. Em terceiro lugar, nós temos que permitir que a nossa inteligência seja humilhada pela palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos assim: eu sou uma pessoa inteligente. Aliás, se você pensa que é inteligente, essa já não é uma característica de alguém que é. A pessoa que é inteligente, ela não se vê assim. Da mesma forma que a pessoa humilde. A pessoa humilde, ela se vê como orgulhosa. E a que é orgulhosa se vê como humilde. Então, nós precisamos permitir que a nossa inteligência seja humilhada diante de Deus. A nossa capacidade de discernimento próprio. Para tanto, nós temos que debruçar nas Escrituras, ler a Escritura, orar, refletir, pensar, estudar, buscar conselhos, para que nós possamos então ter discernimento do mundo em que nós estamos vivendo. Em outras palavras, onde é que nós buscamos direção para a vida? Na internet ou na igreja? Na internet ou na igreja? Qual é o caminho mais fácil? Na internet. É o mais fácil, né? Eu estou demonizando tudo? Não. Obviamente. Eu tenho ouvido alguns pregadores na internet e eu tenho sido abençoado. Mas nessas pregações, eu consigo tirar o espinhozinho ali. Porque tem os espinhos de doutrina, que nem sempre nós sabemos identificar. Deveríamos saber, mas nem sempre nós sabemos identificar. Mas nós não podemos, meus amados irmãos, nos esquecer da igreja, né? Hoje há pessoas dizendo na internet: o Senhor Jesus Cristo não deixou nenhuma instituição, os crentes se reuniam nas casas. Isso é verdade, né? Isso é verdade, numa certa medida. Agora, existem instituições religiosas em que o Senhor Jesus Cristo não está lá, tornou-se uma empresa. Agora, a igreja é do Senhor Jesus, Ele fundou a igreja. E o que é uma igreja? Uma comunidade de crentes que se reúne para quê? Para celebrar a ceia, para fazer batismo, para juntar forças e dons para evangelizar, para fazer missões. Então, Ele instituiu a igreja. Quem é que quer destruir a igreja? O Satanás, o capeta, quer destruir a igreja. E os seus agentes, que trabalham contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos ter cuidado com os hereges, devemos ter discernimento para isso. E é isso que Paulo faz nesses primeiros versículos aqui, nos versículos de 1 até o versículo 5. Depois ele fala para Timóteo se comprometer com o ensino da doutrina. Isso nos versos de 6 até o 11. Vamos ler alguns aqui. Veja, o verso 6. Propondo essas coisas o que? A doutrina, o ensinamento. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo,
criado com as palavras da fé e da boa doutrina, que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade. Até o verso 11, ele fala sobre o compromisso com o ensino da sã doutrina. Paulo então disse a Timóteo que ele deveria propor a boa doutrina. A palavra propor usada por Paulo a Timóteo é expor. Então ele está dizendo assim: Timóteo, meu pupilo, meu aluno, eu comecei a igreja, eu ajudei no início dessa igreja, eu saí da igreja lá de Éfeso, estive lá, eu exortei você a abrir os olhos dos irmãos, porque se introduziriam lá gente falsa, doutores segundo as suas próprias concupiscências, cães gulosos, devoradores, e fique lá, faça alerta sobre o problema da apostasia. Mas, em segundo lugar, ensine a doutrina, para que as pessoas não caiam no erro. Exponha para elas a palavra, para que elas então se fortaleçam. Jogue luz no entendimento das pessoas. Jogue luz. Irmãos, eu penso que uma das dificuldades hoje, por exemplo, nós estamos aqui num culto. No momento em que nós estamos iniciando uma pregação da palavra de Deus, o diabo declara guerra contra você, contra mim. Uma criança levanta para tomar água, outro vai no banheiro, o outro começa a conversar aqui, começa a conversar ali, e nós vamos distraindo. A gente não perde o fio da meada. Aí a gente pensa assim: amanhã eu tenho que pagar um boleto. Amanhã eu tenho esse compromisso. São setas do diabo. Nós perdemos o fio da meada, o raciocínio que Deus quer que nós atentemos, para nós internalizarmos aquela verdade, para que aquela verdade, tendo sido dita, introjetada, ela trabalhe no nosso inconsciente, na nossa alma, e produza os frutos. O diabo não quer que nós prestemos atenção nas Escrituras. E aí a gente vai para casa sem um raciocínio, sem um desafio, sem um conteúdo para pensarmos. E a nossa mente não é iluminada, infelizmente. Nós todos temos o propósito de expor a doutrina, pregar a Bíblia e não pregar sobre ela, levar a igreja, a congregação, a fazer reflexões sobre a vida. No curso, eu fiz nos meus estudos que eu fiz, formais, depois da minha graduação, tinha um professor muito bom, lá da Unicesumar, que fez uma exposição sobre a condição humana, e ele falou assim, mais ou menos assim: olha, de vez em quando você precisa parar, pensar e chamar o Senhor Jesus para fazer uma viagem para dentro de você mesmo. Mas não vá sozinho. Leve o Senhor Jesus com você para fazer essa viagem de sondagem, para que você descubra a feiura da sua alma, o como a sua alma é feia, o como você é pior e pior e pior do que você é. Depois que você der uma boa olhada na sua alma, procure olhar para a beleza de Jesus e do que Ele pode fazer para você. Isso nunca mais saiu da minha mente. E de vez em quando eu dou uma paradinha, né? Quando você já perdeu o sono em algum momento da vida, quando perde o sono, o que a gente deve fazer? Ô meu Pai, abençoa o irmão Benigno lá, quebrou o carro, bateu o carro, né? Ajude ele, dê calmaria para ele. Ô Senhor Deus, abençoa o irmão Ademir, ficou resfriado, né? Abençoa o Soélio, com a dor na coluna dele. O Soélio hoje falou que, pastor, a dor na coluna sumiu, acabou, né? Graças a Deus, né? A dona Eva também não estava muito bem, está melhor, né? Então, quando a gente perde o sono, ora. E quando, às vezes, não ora, fica pensando: Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? O que está acontecendo comigo? Qual é o propósito de perder o sono? Mostra para mim alguma coisa que eu preciso fazer.
né? E me dê vitória na minha vida. Nós temos que ir em busca de redenção. Nós já somos redimidos, nós já somos de Deus, mas há algumas coisas dentro de nós que precisam ser redimidas, e para tanto nós precisamos da ajuda do alto. Eu hoje de manhã falei sobre Agostinho de Hipona, né? O santo católico idolatrado tanto por católicos como por protestantes. Mas tem uma frase dele que eu achei muito interessante. Ele escreveu assim: sozinhos dentro de nós morreríamos. Sozinhos dentro de nós morreríamos. Então, nós não podemos estar sozinhos conscientemente. Nós precisamos do Senhor e precisamos buscá-lo em oração. Então, irmãos, o desafio que Paulo faz para Timóteo é que ele ensinasse a doutrina. Então, qual é o papel da igreja? Ensinar doutrina. Qual é o papel de um pastor? Ensinar doutrina. Qual é o seu papel de crente? E qual é o meu papel de crente? Aprender a doutrina. Agora, de maneira geral, as pessoas estão interessadas em doutrina? A maioria não. E qual é a consequência de não interessar-se por doutrina? Do estudo das Escrituras? Fraqueza espiritual. A doutrina, irmãos, a doutrina cristã, a consequência dela no nosso coração e na nossa alma é fazer com que nós sejamos crentes robustos. Lembra do incrível Hulk? Nós vamos nos tornar Hulks espirituais. E aí, então, quando vem uma tempestade na vida, nós estamos ali fortes, né? Quando nós não temos uma consciência de uma boa doutrina, nós somos levados facilmente. Então, nós precisamos, como igreja, não somente como pastor, mas como igreja, focarmos a doutrina, pensarmos na doutrina, aprendermos a doutrina. Sabe qual uma das consequências de uma absorção da doutrina cristã na vida? Não há escândalo nesta terra que nos faça remover os pés do lugar onde nós estamos. A doutrina faz isso comigo, ela faz isso com você. Quando nós temos compreensão da doutrina, pode chover canivete, pode vier o contratempo que vier, nós não arredaremos os pés do lugar onde Deus quer que nós estejamos. Seja no sentido relacionamental, seja no sentido de heresias, seja em qualquer sentido, a doutrina nos sustenta, nos torna fixos dentro da vontade e do plano de Deus. Então, quando nós nos debandamos, quando nós somos levados por qualquer vento, por qualquer sopro, significou que a doutrina não introjetou, ela não habitou, ela não cumpriu o seu papel. Eu produzi uma doutrina enfraquecida. Então, nós precisamos nos comprometer com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. No versículo 7, o apóstolo Paulo disse que eles deveriam rejeitar as fábulas, no verso 7, mas rejeita as fábulas profanas, e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma fábula. De manhã nós falamos sobre o calvinismo. Existem calvinismos, tem vários tipos de calvinista. Mas o calvinismo hoje, para muitos, se tornou uma fábula. A pessoa se desvirtua da verdade por causa do calvinismo. É bem provável que os irmãos tenham se lembrado várias vezes que eu já falei, eu não sou conservador, da forma como as pessoas falam por aí. Eu não me identifico com o conservadorismo. Essa semana a Adri falou uma coisa interessante de uma deputada lá do Santa Catarina, né? Que é não me lembro o nome dela. Ana Campagnolo. Ela já escreveu livros, ela já esteve aqui em Londrina fazendo palestra, ela é bolsonarista e ela é conservadora. Eu não sei de que igreja que ela é, se ela... Presbiteriana. Então, e ela fez uma observação interessante, que a Adri ouviu. Ela disse que, olha, veja bem o que eu vou dizer. Quando eu digo que eu não me identifico com o movimento conservador, é exatamente isso que eu vou falar agora, que eu quero dizer com isso. Ela disse que hoje,
por causa desse movimento católico, é o movimento católico do conservadorismo, em que os pais estão tendo muitos filhos. Esse é o movimento católico. Eu não estou discutindo sobre o mérito da questão, não estou discutindo o mérito. E ela também está dizendo, ela disse que, por causa desse conservadorismo, os jovens estão casando cedo e proibindo as esposas de trabalharem. É o contrário? Então me fala, por favor. Pode falar rápido. Exatamente. Estão deixando de se casarem cedo, os rapazes, porque precisam sustentar o lar. E não aceitam o fato de que a mulher deveria trabalhar. Esse é o raciocínio, ok? Agora, qual é a minha opinião? Eu acredito que sempre foi. O ideal é que o marido tivesse um salário digno, que não precisasse da mulher trabalhar, para ela criar o filho. Isso é o ideal. Mas o ideal nem sempre é o real, é a condição. Então, há muitos anos atrás me perguntaram, o senhor é contra uma mulher trabalhar? Não, eu não sou contra a mulher trabalhar. Porque no mundo de hoje, essa é a demanda, essa é a necessidade. Agora, o movimento conservador, então veja bem, um casal cristão, ele precisa orar, descobrir as suas necessidades, pedir orientação de Deus e tomar a sua decisão. E não seguir a onda do momento. E a onda do momento é que a mulher não deva trabalhar. Entende? Então alguns homens estão casando tarde, por pensarem que precisam primeiro constituir as suas vidas financeiramente, ter estabilidade, para depois então casarem. Isso está errado. Se o Giovanni fosse pensar assim, não teria casado. Ele saiu daqui com a roupa do corpo, né, para poder se casar. Então, irmãos, é o conservadorismo, é uma fábula. Então nós temos que discernir isso. Os irmãos estão entendendo essa questão? Nós temos que seguir o que as Escrituras dizem, e não as ondas do momento. Não as ondas do momento. O ideal é que uma mulher fique em casa, que cuide dos filhos, isso é o ideal. Mas esse ideal, ele foi assim, difundido numa cultura muito mais agrícola do que urbanizada do mundo que nós vivemos hoje. Então as demandas são outras, as dificuldades são outras. Agora, ainda assim, cada família precisa orar e pedir a orientação de Deus sobre a decisão que deva tomar em família e não simplesmente seguir a onda do conservadorismo. Esse é um dos motivos pelos quais eu digo, eu não sou conservador no sentido que as pessoas falam aí. Os irmãos estão entendendo isso, essa questão? Então, nós precisamos tomar cuidado com as fábulas, né, que são muitas nos nossos dias. Então, aqui dá-se importância às pregações. Veja, a pregação do pastor, ela não transmite somente uma mensagem do dia, ela transmite uma filosofia de vida. Nós precisamos dar ouvidos à escola dominical. A escola dominical tem uma importância fundamental. Precisamos dar atenção ao estudo bíblico em casa. Se Deus nos ajudar e permitir, o ano que vem nós queremos dar uma remexida no AOS, fazer mais tentativas de difundirmos esses estudos, para que nós então tenhamos a nossa mente treinada e para que não sejamos enganados pelos ventos do nosso tempo. Em último lugar, dos versos 12 ao 16. Verso 12 ao 16, nós vamos ler o 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Eu quero chamar a atenção para a palavra exemplo do verso 12. A palavra exemplo. Essa palavra exemplo, traduzida ao pé da letra, ela quer dizer tipo. Nós poderíamos ler assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o tipo dos fiéis. Ou seja o modelo para os fiéis seguirem. Irmãos, preste atenção aqui. Qualquer um de nós em sã consciência, não diria assim: olhem para mim, para aquilo que eu estou fazendo, porque eu sou perfeito. Eu sou um padrão a ser seguido. Olhem todos para mim. Nenhum de nós em sã consciência deveria pensar assim. Aliás, se pensarmos
assim que Deus nos dê temor e tremor, porque nenhum de nós é perfeito. A quadratura diante da qual todos devemos nos enquadrar, cada um de nós, está na pessoa de Jesus. Mas aqui Paulo diz que Timóteo deveria ser o exemplo. Ele deveria ser o módulo. Ele deveria ser a cópia para que outros olhassem. Ele deveria ser o exemplo para que outras pessoas olhassem. Agora, qual seria uma leitura primária do texto? Aqui, a gente precisa ser honesto. Os ministros, aqueles que são chamados para ser pastores, missionários, os diáconos, eles precisam se preocupar mais com isso. Porque há uma grande responsabilidade maior sobre ele. Mesmo porque Tiago diz que aos mestres, a quem é dado mais, mais será cobrado. Então, é cobrado muito mais daqueles que são líderes do que daqueles que não são líderes. Não precisam abrir a Bíblia, mas eu posso ler agora 1 Coríntios 4, de 1 a 4, que diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Eu estou lendo 1 Coríntios 4, de 1 a 4. Ok. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós e por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então veja que o apóstolo Paulo tinha uma mente moderada a respeito disso. Ele está dizendo mais ou menos assim: olha, eu sou um fiel dispenseiro de Deus, tenho procurado ser fiel, mas eu não me considero justificado. Então parece que ele está fazendo igual a minha avó Dita, né? A minha avó Dita dizia assim: nós vai lá e nós volta cá, né? Então é mais ou menos isso que ele está fazendo. Ao mesmo tempo que ele está falando que ele deveria ser um exemplo, ele não se considerava alguém que devesse ser justificado. Então, qual é o ensinamento aqui? Existe alguém de nós perfeito? Não, nenhum de nós. Algum de nós teria ousadia para dizer assim: olhem para mim, eu sou um exemplo de vida? Não, nenhum de nós é. Mas nós temos que procurar ser irrepreensíveis. Irmãos, eu admito que existe muito pastor dando mau exemplo hoje, em todo lugar. Agora, eu não estou falando de coisas assim, falando de coisa grande mesmo, coisas que são graúdas. Tem muito pastor arrogando para si ser um ministro, ser um missionário, dando mau exemplo. Eu ouvi essa semana de um pastor amigo meu, dizendo que um outro pastor comentou de um obreiro com problema de caráter no ministério. Isso é uma questão séria, eu acredito. Eu consigo, eu não sei se eu estou certo na minha abordagem, mas eu consigo diferenciar problemas de personalidade de caráter, né? Às vezes uma pessoa, tem pessoa que é mais, como que eu vou dizer? Eu não creio nos temperamentos, né? Eu tenho muito cuidado com os temperamentos, mas tem pessoas que são mais explosivas, tem pessoas que são mais introvertidas, né? Personalidade. Mas, por exemplo, colocar a mão no dinheiro da igreja é problema de caráter. Os irmãos estão entendendo? Tem certas coisas acontecendo no meio evangélico hoje que não é uma questão de personalidade, é caráter. De pessoa mentir para obter um lucro, isso é problema de caráter. Nós temos que ter discernimento para isso, para identificar essas coisas. E se identificarem em mim, me corrijam. Nós precisamos ser assim. É uma pena que isso esteja acontecendo. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que ele deveria ser exemplo, assim como ele tinha procurado ser um exemplo. Nós estamos hoje vivendo, às vezes, as pessoas ficam falando assim: qual é o melhor método de crescimento de igreja?
Qual é o modelo de crescimento de igreja? Qual é o padrão? Eu acredito que muito mais importante do que o método é o exemplo. Esse é o melhor método. É nós, como pais, procurarmos ser bons exemplos para os nossos filhos, de maneira que os nossos filhos, quando crescerem, não falem assim: pai, lá na igreja o senhor é uma pessoa, mas aqui em casa o senhor é outra pessoa. Imagine você ouvir isso de um pastor, de um filho de um pastor. Lá na igreja o senhor é um, aqui em casa o senhor é outro. Problema de caráter. Então, o exemplo, o tipo, supera o padrão, o modelo, a estratégia de trabalho, a metodologia de ministério. Então, o que ele está dizendo aqui é que Timóteo deveria ser um padrão de fidelidade, de honestidade, analisasse a sua própria vida. E por fim, nos versos 13 a 15, ele diz a Timóteo que ele deveria exortar, né? Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. E aí ele diz que não deveria permitir que desprezassem o dom que havia nele, mas que ele meditasse nas Escrituras, naquilo que Paulo havia falado para ele, para que o proveito dele fosse manifesto a todos. Irmãos, nós estamos vivendo em dias de apostasia, talvez um momento diferente de todos os outros que a gente já viveu na história. De vez em quando eu procuro olhar lá para a Idade Média, como foi a Idade Média. Na verdade, a Idade Média trouxe muitos benefícios para a cristandade de maneira geral, também, aquela que foi considerada a Idade das Trevas. No mundo globalizado de hoje, com a mídia aí, o mundo virou uma bagunça, né? Uma verdadeira bagunça. Então nós temos que tomar cuidado com a apostasia. Olha, eu vi hoje no Google News, essa semana vai vir tempestade. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Provavelmente ciclones lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E vai atingir o Paraná. Então é uma onda de tempestades. Agora, há uma onda de tempestade no sentido de apostasia hoje, varrendo, destruindo, silenciosamente. Famílias abandonando a igreja, criando os seus próprios padrões de vida sem Deus, criando seus filhos sem Bíblia, sem Deus, apostatando-se da fé, deixando de viverem a fé cristã. Há uma tempestade nos dias de hoje. Então, em primeiro lugar, Paulo fala para Timóteo: combate, faça um alerta contra a apostasia. Em segundo lugar, ele está dizendo: doutrine, ensine. Em terceiro lugar, ele diz para Timóteo: procure você ser o exemplo. Então, irmãos, imagine se cada um de nós pensasse assim: eu quero ser o exemplo. Eu quero ser o exemplo. Eu não quero ficar olhando para o pastor. Naquilo que o pastor tem de bom, eu quero olhar para ele. Mas nem tudo ele tem de bom. Quero olhar para o irmão Benigno, para o irmão Ademir, para a irmã Adriana, para a irmã Gisele, para a dona Cristina. Eu quero perceber nos irmãos o que eles têm de bom e quero copiar para mim. Eu quero ser um exemplo, eu quero ser um tipo. Essa é a palavra aqui. A gente está muito preocupado com os outros, né? Com os outros. Quando a gente vê alguém que é maior do que a gente, aos nossos olhos, a gente se sente diminuído. Quando a gente vê alguém que é menor do que a gente se engrandece. Então a gente não pode fazer isso. Nós temos que olhar, né, para Jesus e ao mesmo tempo procurarmos ser o padrão. Então, combater a heresia, ensinar a palavra da verdade e ser o padrão. Essa foi a mensagem que Paulo deu a Timóteo no capítulo 4, e que Deus me ajude e ajude os irmãos a absorverem essa mensagem na nossa vida, para que não sejamos enganados pelos ventos de doutrinas que estamos vendo diante dos nossos olhos. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos olhar para esse texto com carinho e aceitarmos o alerta a respeito da apostasia dos últimos dias. Na verdade, nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Estamos vendo sendo formado diante de nós
o palco, o cenário para o advento do anticristo. Nós não somos um povo sensacionalista, nós não buscamos promover o evangelho à custa de notícias que nós não temos certeza, de eventos, mas uma coisa nós sabemos: o mundo anda estranho, alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. Nós estamos vendo aquilo que muitas pessoas do passado esperavam ver: o mundo globalizado, a formação de uma religião única, de uma única moeda, e tudo isso nos deve fazer pensar sobre a volta do Senhor Jesus, e ao mesmo tempo temos cuidado com a heresia, com a apostasia, e o que nós precisamos fazer, Senhor, é fixar os nossos pés, nos ombrear, ajudar os nossos irmãos a não colocar os olhos em nós mesmos, mas a pensar no outro, para que consequentemente o outro pense em nós, a dar as mãos para enfrentarmos juntos a tempestade que já está anunciada. Ajuda-nos a doutrinarmos uns aos outros, a ensinarmos uns aos outros, e ensina-nos com muito temor e tremor a sermos exemplos. Conforme nós falamos, há muitos pastores e missionários dando mau exemplo, e nós também temos temor ao Senhor ao orarmos assim, porque eu não sou modelo de vida, nenhum de nós é, mas devemos procurar ser. Devemos desenvolver atitudes na nossa vida que sejam condizentes com o evangelho que nós conhecemos. Nos dê humildade para tanto, para procurarmos ser exemplos, tipos a serem seguidos. Como nós comentamos, nós lamentamos pelos escândalos, mas se nos permitimos escandalizar, nós também estamos escandalizando. Nos dê temor e tremor diante da Tua palavra, nos dê ânimo para continuarmos a carreira cristã. Como nós comentamos com os nossos irmãos, não tem sido fácil para nenhum de nós. Nós sempre achamos que a vida do outro é mais fácil, mas não é verdade. Todos nós estamos lutando contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, todos os dias, de segunda a segunda. Mas fortaleça a igreja do Senhor, fortaleça aos homens daqui, as irmãs, as crianças. Livra-nos do mal, livra-nos de Satanás, ajude-nos. Fortaleça-nos de tal maneira que nós sejamos fiéis até o fim. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pela paciência. Deus abençoe os irmãos. Vamos tomar o nosso café.